Aikido, né? Que as pessoas não estudam, né? Não sabem nem quando foi criado, né? Sabe, as pessoas não sabem, né? No Aikido, pouquíssimas pessoas sabiam, né? A parte histórica, a parte de filosofia, ninguém queria saber de nada, ninguém queria ler nada, né? Então assim, ninguém nem sabe o que é Budô, né? Então é óbvio que é aquilo lá tudo, né? Que eu já falei que o Aikido, então a arte Aikido não existe nos dojos de Aikido, em todos os que eu estive, tá? Inclusive nos que eu não treinei, eu não vi, tá? As pessoas realmente não leem e você percebe que não leem, elas não precisam falar. Você olha o Aikido delas e você vê que elas não leem, elas não dominam a filosofia, né? Porque ele não aparece na técnica, inclusive de vários senseis. Boa parte dos senseis também não leem no estudo do Aikido. E é realmente pro dojo apenas para treinar técnica. Porque realmente eles não tinham conhecimento nem da história, de nada. E outra, o comportamento, né? O comportamento deles também, aquela coisa toda, né? Então eu ia lá e ficava o mínimo, e mesmo assim eu tive problemas, né? Mesmo ficando pouco, imagina se eu ficasse mais, sei lá como é que ia ser, né? Então, à medida que eu comecei a treinar e que eu comecei a estudar o Aikido, foi ficando muito estressante pra mim, né? O convívio no dojo foi ficando mais estressante, os treinos, porque eu me incomodava, né? Com o que eu via, né? Nos treinos do Aikido, né? As pessoas lançavam, os colegas, como qualquer coisa, assim, me incomodava, né? Bastante no começo. Aí depois realmente era muito difícil, tá? Nos dois dojos. No primeiro nem tanto, porque no primeiro eu fiquei pouco e eu não estudava Aikido ainda, né? Eu comecei a estudar o Aikido depois do primeiro. No primeiro eu comecei a estudar o Aikido, né? Aí eu peguei, comecei a estudar bastante o Aikido, eu mergulhei mesmo, comecei a estudar, comprar livros. Eu não lia só, eu refletia, escrevia, né? Eu ia além, né? Então, e aí eu, nesse que eu fiquei 4 anos, realmente eu comecei a ver coisas absurdas. Nesse último também eu também vi, eles usavam força, assim, eram truculentos, né? Eram brucutus, né? E o Aikido, ele tem uma suavidade, né? Mas eu vi isso em professores também, né? Sim, eu vi, era comum. Eu acho que vou falar hoje rapidamente, porque eu já tô chegando. Eu tô cansada, já tô chegando. Vou falar do Yudansha. Bom, eu fui, né, no Yudansha, todo mundo falava. E eu já tava há 4 anos naquele dojo lá, que eu fiquei mais tempo, e eles faziam sempre o Yudansha, né? Com algumas pessoas, tá? Sempre com algumas pessoas, poucas pessoas, né? E aí eu peguei e fui. Foi num domingo de manhã, né? Num outro dojo lá, que faz parte lá do grupo dele. Aí eu peguei e fui. Aí eu fiquei chateada porque só podia treinar a faixa preta. No Yudansha só treinam faixas pretas, né? Eu achei, sei lá, tudo bem, a tradição, mas, né? Eu acho que podia abrir, né? Se vai uma pessoa que não é da faixa preta, qual que é o problema? E ela quer treinar, aí tudo bem, né? No full, fiquei só olhando, eles fazendo, eles fizeram técnicas que a gente já fazia, né? Normalmente daria para fazer tranquilamente o Yudansha com eles, eram técnicas normais que eu treinava, né? Sempre. E aí eu peguei e vi, eu fiquei impressionada, tá? Eram só faixas pretas, muitos eram senseis, davam aulas, impressionada com a falta de conhecimento e de colocar o Aikido, a filosofia do Aikido, nas técnicas que eles executavam. Parecia um MMA, o Yudansha deles parecia um MMA, era um Aikido grosseiro, sabe? Sim, né? Então, os caras tudo com hakama, tudo faixa preta, davam aula e tal. Eles lançavam as pessoas, os colegas, como se fossem assim, bola de boliche, assim, sabe? Uma coisa horrível, né? Uma brucutuzice, assim. Você não via a filosofia do Aikido, né? Nas técnicas que eles aplicavam. Era como se fosse qualquer outra arte, né? Porque o Aikido, ele é peculiar, ele tem especificidades que diferenciam. Assim, você percebia que eles não sabiam nada de Aikido. Nada. E assim, eram todos, né? Todos fazendo desse jeito.
sensei lá, que era aqueles 2 senseis lá que não apitavam, né? E não apitavam nada, não chamavam atenção, não orientavam. Um horror, tá? Eu fiquei chocada com o Yudansha, tá? E eles eram assim mesmo, né? Porque eles treinavam assim. E assim, uma vaidade, um ego. Era um festival de ego inflado, tá? Eles queriam ver quem, acho que lançava mais longe o colega, como se fosse uma bola de boliche, né? Parecia um campeonato de boliche, só que a bola eram as pessoas, tá? Então, assim, era uma coisa chocante. Eu fiquei chocada, né? Com a falta de bagagem deles. E assim, eles dão uma aula, então isso é uma coisa que vai reproduzindo e passando um para o outro. Eu acho assim, as pessoas mais tradicionais do Aikido, se verem isso e, né, estudam a arte, devem ficar chocadas. Porque eu realmente fiquei, né? Com a falta de conhecimento, né? De aplicação, né? Da filosofia, da história do Aikido das técnicas, tá? Era uma brucutuzice. Gente, o que diferencia o Aikido de outras artes realmente é a suavidade, né? A firmeza, tá? É você entender qual é a energia do outro, se você pode mais, pode menos, tá? Não adianta você empurrar o outro com tudo se o outro não dá conta, né? De segurar a tua energia. Você tem que... esse que é o segredo do Aikido, é harmonizar, né? A gente treina isso aqui também no Ninjutsu, tá? De uma certa forma a gente também treina isso. Mas no Aikido, essa é a filosofia, essa é a essência, né? Então assim, quando eu vi aqueles caras lá, faixa preta, né? Com não sei quantos dans, se jogando, empurrando o outro, jogando o outro como se fosse uma bola de boliche, um campeonato, eu acho um absurdo, né? Você percebe claramente que eles não estudam a arte, eles nunca leram nada sobre a filosofia, é só técnica, né? Então o Aikido, ele tá se acabando, tá? Eu acho que se tiver um ou outro sensei que realmente dê, né, uma aula coerente com a filosofia do Aikido e tal, eu acho que tem um que dá, né? Tem o Ono Sensei também, que tem um trabalho legal que eu gosto. Ele mesmo fala que as pessoas estão usando truculência e força. Ele critica esse Aikido aí, que as pessoas estão fazendo, né? Ele é um mestre, né? Então, a aula dele é muito boa. Ele traz a filosofia do Aikido, ele aplica a filosofia do Aikido, né? Então, não tem nem o que dizer. E tem um outro sensei também que trabalha com ele, que eu acho que é bom, que ele traz também. Então, eu acho que existem ainda poucos senseis realmente que realmente fazem Aikido, né? E que ensinam Aikido, né, com a suavidade que tem, né, com a firmeza que tem, trazendo a filosofia. Acho que tem um que eu gosto, tem um sensei que eu gosto. Eu acho que é o último, eles são poucos, né? São pouquíssimos. A maioria dos senseis, esses modernos, então, que inventaram o negócio lá, Kikor, não sei o que lá mais, entendeu? Que é um MMA de Aikido. Aquilo não é Aikido, tá? Aquilo é aplicação de técnicas, entendeu? O Aikido, ele tem as peculiaridades dele. Mas esses caras aí modernos, que estão aí, que aparecem muito e tal, na verdade, eles são mais estrelas, né? Eles questionam o Aikido deles, entendeu? Teve inclusive um deles que eu entrevistei que falou que vai estudar quando ele tiver 70 anos. Realmente, dá pra perceber que ele não sabe nada de Aikido mesmo, né? A não ser um monte de técnicas e sei lá, né? O que ele faz. Não tem sentido, né? Se você faz um monte de técnicas assim... E não tem uma coerência com a filosofia do Aikido, não tem sentido, né? Ele perde, né? Mas não adianta você explicar isso para um cara desse. Outro dia um cara desses aí, né? Inclusive eu já entrevistei ele pro meu blog, eu não gosto dele, tá? Eu não gosto dele, inclusive ele tem um relacionamento lá com aquele japonês, então, né? Aí um aluno dele me falaram, né? Esse cara é legal, não sei o que. Aí eu peguei, adicionei ele no meu Face, né? Esse rapaz. O rapaz faz 6 anos que ele faz Aikido e ele já tá dando aula. Achei estranho, né? Faz 5 anos que eu tô no Aikido e... né? Ele já tá dando aula, já achei estranho, mas tudo bem. Aí eu vou conversando, ele me fala que o sensei dele é aquele cara lá, né? Aquele que falou que ele vai ler quando for mais velho, sendo que ele tinha 37 anos.
né? Não existe isso. Você está treinando Aikido, você está dando aula de Aikido, você tem que estudar o Aikido, né? Você tem que ler, você tem que estudar, entendeu? Não tem sentido. Como é que pode, né? Um professor falar que vai estudar o Aikido, né? Quando for mais velho. É totalmente fora, né? Aí ele falou quem era o sensei dele. Eu falei, eu não gosto do seu sensei. Você me desculpe, mas eu não gosto dele. Aí eu falei, por isso, né? Eu já vi o Aikido dele, ele machucou inclusive pessoas, machucou a esposa dele, tá? Então, assim, o Aikido dele é horrível, né? É um MMA de Aikido, né? Então não tem sentido, perde a essência, né? Perde tudo. Eu acho que você colocar o teu estilo é legal, mas você tem que manter a filosofia, né? Da arte. Então tem umas coisas no Aikido que realmente é piada, né?